Olá, aqui é a Brenda Pereira, do Café Literário. Vou iniciar hoje a leitura do livro O Grito de Eva, A Violência Doméstica em Lares Cristãos, de Marília de Camargo César. Esse tema é bastante pertinente. Acredito que o ganho desse conhecimento vai agregar bastante, seja na sua vida ministerial quanto familiar. Iremos dar início nesse momento. Apresentação por Valéria Vilhena. Ao iniciar a leitura do livro, que agora você tem em mãos, constatei seu principal propósito: chamar a atenção das lideranças de igrejas evangélicas brasileiras para um fenômeno social gravíssimo, o da violência contra as mulheres. Esta obra se soma a outros tantos esforços, infelizmente, ainda longe de serem suficientes no enfrentamento desse problema. Nossa cultura patriarcal, racista e socialmente desigual definiu ao longo do tempo o que é a violência, ao mesmo tempo que aceita, convive e até naturaliza certas formas que esta assume, como aquela praticada contra mulheres. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Um feminicídio ocorre a cada 2 horas. 503 mulheres são agredidas a cada hora. A contradição de uma sociedade que se declara 87% cristã, ao mesmo tempo que ocupa o 5º lugar no ranking mundial dos países mais violentos contra as mulheres, não pode mais ser aceita. Na condição de pesquisadora do tema, fui entrevistada por Marília para a composição desse livro. Sou também cristã evangélica, de tradição pentecostal, e em muitos momentos desta instigante leitura pude me identificar com as histórias de vida relatadas. Na minha adolescência e em parte da minha juventude, dentro da Igreja Assembleia de Deus e depois da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu desconhecia os graus de agressão que muitas mulheres sofriam na cultura cristã. Aliás, por muito tempo não tive nem mesmo consciência de que essas violências aconteciam. Eu nasci, cresci, aprendi pelas pregações, nos aconselhamentos, nas doutrinas, escolas bíblicas, nos usos e costumes, na teologia e, sobretudo, na reafirmação de todos esses ensinamentos na família, os níveis suportáveis de violência contra nós, mulheres, de tal forma que ela deixava de se caracterizar como tal. Neste livro, Marília nos desafia a pensar que se a igreja faz parte do problema, ela pode também ser parte das soluções. A triste e terrível estatística brasileira nos alerta a não desistir na luta. É preciso que o tema adentre nossas igrejas e faça morada nelas, a fim de que alcance as estruturas causais dessa condição. E esta obra traz uma contribuição fundamental nesse sentido. Nela, a autora traça um panorama de posicionamentos, ações e teologias sob enriquecida base de pesquisa, mas cuja linha condutora é o relato, as vozes, os gritos de várias Evas. O primeiro grito vem da professora Regina. Interessante pensar que professoras também podem gritar e que esse fenômeno social, a violência, é democrático, perpassando todos os setores da nossa sociedade e todas as camadas sociais, mas que, sem dúvidas, é racializado. Regina foi ouvida. Anunciou que só queria se livrar da indiferença, da perversidade do marido agressor. Conseguiu. Resgatou sua própria vida e pôde, de fato, vivenciá-la. Marta, outra profissional da educação, também grita, após tantos anos de sofrimento. Um dia, encontra-se consigo mesma e adquire forças para dar fim
a seu martírio desnecessário. Marina, violentada, perdida, sem se sentir pertencente a um lugar social, um dia vislumbra a possibilidade de mudança. Vê o que para ela era a chegada de um milagre, a libertação do relacionamento abusivo. Selma teve sua infância violada. Mara, a bispa evangélica, denuncia a maneira punitiva pela qual mulheres em situação de abuso são expostas e duplamente violadas. Naomi, publicitária, demonstra como o apoio familiar e a busca por ajuda profissional colaboraram para que ela pudesse se fortalecer em suas decisões. Com esse fio condutor, Os Gritos de Eva, a obra transgride no sentido de que apresenta diferentes caminhos para encorajar lideranças cristãs a ousar romper com o que historicamente tem sido reproduzido como ordem divina e a questionar por que os homens resistem às mudanças, por que as mulheres suportam, por que as igrejas, em sua maioria dirigidas por homens, não têm interesse em mudar esse quadro devastador para mulheres e também para filhos e filhas que frequentemente dão continuidade ao ciclo de violências. Talvez porque o reconhecimento do problema faz com que seja necessário rever e descolonizar as teologias e, consequentemente, as pregações, os aconselhamentos e, sobretudo, as práticas dentro de casa, na igreja, na escola, no trabalho, no supermercado, na padaria, entre os amigos, entre os irmãos. Enfrentar as violências contra as mulheres requer mudanças dos homens, das mulheres, das crenças, da educação dos filhos e filhas, ou seja, é um esforço que atravessa toda a sociedade. Aqui está o grito de Eva. Leia, surpreenda-se, encante-se e aproveite para mudar valores e perspectivas. Ser igreja que é luz e sal, que evita a decomposição da vida, que não deixa a candeia embaixo da vasilha, ficando a casa às escuras. Igreja é luz. As filhas de Eva finalmente se resignaram. Aleluia! Elas contam, celebram, lamentam, choram. Elas gritam. Ouçamos. Prefácio por Daniela Grelin. É possível conciliar a jornada espiritual como pessoas de fé com o desejo de contribuir para uma sociedade livre da violência contra mulheres e meninas? Milhões de mulheres brasileiras vêm-se diante desse desafio aparentemente paradoxal. Não deveria ser assim. Afinal, o espaço do ativismo secular voltado para o fim da violência contra mulheres e meninas tem raízes em temas centrais da tradição cristã. A ênfase no amor ao próximo, na unidade de todos em Cristo e na dignidade da vida humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Não são correntes antagônicas, ou pelo menos não deveriam ser, mas, antes, vertentes do mesmo manancial. O grito de Eva nos chama ao exercício de uma espiritualidade cristã corajosa, na busca da justiça para mulheres e meninas, intercalando ensinamentos do cânon sagrado, comentários de influentes teólogos contemporâneos e narrativas pessoais que revelam o impacto real da aplicação violenta de interpretações equivocadas das Escrituras. A autora nos conduz a uma reflexão necessária e indelegável, aplicando a maestria sua experiência jornalística a serviço da denúncia de abusos cometidos em nome de Deus. Marília César torna-se uma importante voz no valoroso exercício da elucidação da verdade a serviço da justiça, da liberdade e da espiritualidade cidadã.
Sabemos que a violência contra mulheres e meninas se perpetua na invisibilidade e no silêncio. Logo, qualquer pessoa que se propõe a compreender essa questão instigante deve começar por uma prática acessível a cada um de nós: a escuta humanizada. Estamos diante, leitoras e leitores, de uma obra que nos convida a escutar, sem julgamento, a história de mulheres que experimentaram sua dignidade violada, seus sonhos destruídos, sua liberdade cerceada, sua própria existência, enfim, ameaçada. Tudo isso em nome de Deus. Ao escutá-las, nos defrontamos com algumas questões morais centrais: o zelo pela dignidade de todas as pessoas, a busca da justiça para cada vida humana, qualquer que seja a sua cor, classe social, crença ou gênero, antes de ser uma questão político-partidária. Esse é o território dos princípios morais, ou seja, da consciência coletiva acerca de um valor fundamental. Para aqueles que têm fé, as questões de consciência nunca estão longe dos preceitos da fé, pois é por meio da consciência, ou seja, da elaboração e organização de pensamentos, que se coloca a fé em ação. E é nas comunidades de fé que se desenvolve a prática de uma moralidade compartilhada com sérias consequências para a vida de todos nós. A primeira parte de O Grito de Eva resgata as bases dos ensinos literalistas e equivocados que constituem as raízes ideológicas da violência contra a mulher em nome de Deus. Essa violência é, então, contextualizada em nosso país em toda a sua hediondez, refletida em números alarmantes e histórias tão impactantes quanto próximas. Tais histórias, intercaladas com reflexões de teólogos eminentes, experiências de organizações sociais e iniciativas eclesiásticas dedicadas ao tema, nos convidam a abandonar a complacência e a tratar do tema com destemor, lucidez e determinação nos espaços em que ele é mais necessário. Famílias, congregações, círculos teológicos, aconselhamentos pastorais, pois não existe forma mais perversa e eficiente de sabotar uma vida humana senão começando por fazer desacreditar a própria noção da dignidade da vida humana com base no sagrado. O ensino de conceitos deturpados de submissão, tão entranhado nas comunidades de fé, é uma forma de minar as fontes da vida, legitimando e naturalizando a prática de diferentes formas de violência. Uma das mais comuns de abdicação de direitos pelas mulheres é a crença de que eles não existem. Apurando interpretações fundamentalistas de textos bíblicos que desconsideram usos e costumes de época, bem como sua relação com princípios centrais da fé cristã, Marília César desafia tais noções, expondo as falhas de princípios hermenêuticos nocivos e seu uso como desculpa para a subjugação e a violência contra a mulher. Sua narrativa é um exercício de coragem que vai à raiz do tema, resgatando-o. Em todo o mundo, em diferentes denominações e contextos, as mulheres estão reivindicando sua dignidade como membros da família humana e da família de Cristo. Ao lançar uma nova luz sobre esse tema milenar, O Grito de Eva nos convida à libertação, a partir da verdade, como sugerem as palavras de João. Verdade compreendida com uma experiência relacional com o próprio Cristo, uma consciência que nos instiga a reconhecer e transcender o aprisionamento e a descobrir, por meio dos elos que nos unem,
a fidelidade à própria fonte de todo o amor. Traz ainda um mapeamento de pensadores, referências e iniciativas na tradição cristã para inspirar e conectar as pessoas dispostas a promover uma expansão de consciência sobre o papel da Igreja nessa transformação social necessária, de dentro para fora. Só assim poderemos experimentar todo o efeito redentor do Evangelho, de forma que ele seja não só no sentido original da palavra, mas na experiência pessoal e comunitária, uma fonte viva e perene de boas novas. Aqui é Brenda Pereira, do Café Literário, e essa foi a apresentação e prefácio do livro O Grito de Eva, A Violência Doméstica em Lares Cristãos, de Marília de Camargo César. Até o próximo capítulo.